dois, dois. Aqui, ó. Aqui, ó. Que é isso? Educada. Tudo que for voltado a educada. Educação hoje está aqui, na área de ensino. Então, mal educada, bem educada. Tá bom? Organizar. Organizar. É isso? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Eu, quando começo uma história uma vez, eu vou falar uma vez? Então, eu quero saber isso. Segundo, no parque lá perto de casa, a gente vai começar a abstrair os sinais. Porque, ó, eu tenho perto. Será que esse perto me serve? Ou eu posso desenhar outro perto? Ou eu posso colocar o lugar da casa e pensar o que pode ser perto? Então, eu posso ter o quê? Eu posso ter um parque e eu posso ter a minha casa. E eu posso falar perto. Pensem, minha cachorra roubou um picolé da mão de uma criança. Olha o que é ordem. Ordem. Se eu seguir a ordem, eu tenho que fazer o cachorro, depois eu tenho que fazer o picolé na mão da criança e eu tenho que fazer o cachorro roubando o picolé. Então, será que a ideia é essa ordem mesmo? E se eu mudasse a ordem? Se eu colocasse um parque perto da minha casa, tinha uma criança com um picolé na mão, e o meu cachorro foi lá e... Ele vai roubar assim? Não. Ele vai roubar assim? Então, qual é o roubar que eu vou ter que fazer? Tá? Como é que eu vou fazer? E se eu vou fazer assim, ele está pegando no vento? Ou eu antes tive que mostrar onde é que estava a criança? Muito bem. Ou eu vou fazer o quê? O meu cachorro, qual foi a escolha que ela fez? Olha que legal. Ela fez uma escolha de pegar. Mas o que é isso aqui? O picolé. Mas aonde que estava o picolé? Com quem? Então, quem é que tem que marcar primeiro? A criança. Então, preste atenção em ordem de frase. Língua de sinais, raramente a gente vai colocar na mesma ordem literal. A gente tem uma inversão de ordem muitas vezes. E quem é que saiu correndo? A criança ou o cachorro? Como é que o cachorro corre? Quem é que vai correr, então? Como é que eu vou fazer? Saiu nas duas patinhas de cima? Não. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu posso fazer o que a gente chama de incorporação de classificador. Eu ando e o carro. E o animal? Mas eu tenho que ter cuidado, porque eu posso ter animais que tenham pernas compridas. Como que eu vou andar?
Então, eu posso ter que incorporar isso. Então, o classificador, ele não é só fazer o movimento das mãos, mas eu também tenho que incorporar. E isso a gente incorpora muito quando vai falar da parte de violência doméstica, ou quando vai falar de qualquer coisa que aconteça como um roubo, ou quando você vai falar qualquer sistema de busca. Geralmente, quem tem que incorporar é o intérprete nessa situação. Então, tem que pensar nisso. A criança começou a berrar e a mãe saiu procurando quem era o dono do cachorro. Quem é que estava? A mãe saiu procurando quem era o dono do cachorro. É a mãe de quem? Então, eu voltou a ter mais um elemento nesse espaço. Então, eu tenho que falar a quem? A criança, mamãe dela, eu tenho que referenciar. Mamãe de quem? Dela? Quem é? O que é dono? É o responsável. Responsável pelo cachorro. Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar é o texto além do português. Para que vocês comecem a perceber que toda vez que a gente dá um texto escrito para um surdo, não é que ele seja analfabeto. É porque a situação literal das palavras não constitui uma imagem mental. Então, vamos parar para pensar. A criança começou a berrar e a mãe saiu procurando quem era o dono do cachorro. Como é que eu sei de quem é a mamãe? Então, eu tenho que mostrar, porque não está falando a mãe da criança. Pelo contexto, a gente sabe quem é. Mais à frente, tinha um casal fazendo um piquenique romântico. O que é mais à frente? Isso. Depois, ou lá. Tinha um casal fazendo um piquenique romântico. O que é um casal fazendo um piquenique romântico? Eu posso fazer, tinha namorado, tinha um homem e uma mulher, os dois. O que é fazer um piquenique romântico? Mas o que configura um piquenique romântico? De novo? Tinha. O que é isso? Pá, 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 pá. Ou... É porque eu não sei se eles são casados ou não. Então eu estou fazendo o quê? Isso aqui é um sinal? Isso é um classificador. Esse sinal não existe. Não existe coração assim. Posso falar, vai com Deus, meu coração vai com você. Deus abençoa. É uma forma de você falar. Porque, na verdade, o seu coração não está indo com ninguém. Né? Ele não sai do seu peito e sai andando. Então, quem é que enfiou o focinho na sacola e roubou alguns pães? Minha cachorra invadiu, pisoteou a bela toalha estendida no chão, enfiou o focinho na sacola e roubou alguns pães. Olha quantos elementos eu tenho que colocar. Quantos? Então, eu estendi a toalha. Botei as coisas em cima e configurei romântico. Minha expressão tem que mudar, porque aí quem é que está vindo? Incorporei o cachorro. Como é que eu vou incorporar? O que eu vou fazer? Pego o quê? Uma sacola? É uma variação. Pão, pão. Então, eu tenho que fazer a cachorra fazendo o quê? Eu tenho que mostrar que é uma sacola? Eu sei qual é o tipo de sacola? O que configura ser uma sacola? O abrir. Então, tem palavras que, às vezes, a gente não precisa se preocupar com um sinal. Vocês podem virar para mim e falar assim, qual é o sinal de sacola, Tuxa? Nesse contexto, não é a sacola que está sendo importante. É o cachorro que vai fazer o quê? Ele fez uma bagunça, virou. E depois, para piorar, meu olho vai regalar e vai falar, além disso,
E aí ele pega um pão e faz o quê? Não sei. Ele pegou o pão e... Porque ele disse que roubou. Roubou significa o quê? Que saiu. Quem é a menina que começou a gritar? Aí, a mulher sentada grita. O quê? Tira esse cachorro daqui. Como é que é? Tira esse cachorro daqui. Boa. Muito bem. Ele mudou a ordem do quê? Ele não tirou primeiro. Ele botou o que a gente chama de topicalização. Essa é a coisa mais importante em língua de sinais. Topicalização, que é o que é mais importante da frase. Qual é o objeto mais importante da frase? Antes do verbo, o cachorro. Então, vou falar. Gritou o quê? Cachorro! Tira daqui! Tira daqui! Tira daqui! Então, ela está fazendo o quê? Tira daqui! E o namorado em desespero, mas e se ele morder? Então, para quem que ela faz isso? Olhando para quem? Então, a mulher berra. Namorado, tira daqui. Namorado, tira daqui. E o homem responde. Se morde. Morde o outro? Se morde. Se ele morder, como é que eu vou configurar? Se morde. E aí eu vou falar assim, eu saí andando, fingi que o cachorro não era meu. Aí, do se morde, eu tenho que fazer assim, ó. Eu olhei tudo, saí andando, e aí vocês vão pedir outro fingir. Finge. Esse fingir, eu tô fingindo. Esse fingir é do tipo, não é comigo. Disfarça. Não é comigo. Disfarça. Não é comigo. Esse aqui é do tipo, eu. Então, eu olhei. Fingi, cachorro meu nada. Um texto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dificílimo de fazer. Um texto dificílimo. A nossa equipe já achou 5 formas de traduzir esse texto. E aí vem um outro aprendizado para vocês. Se vocês colocarem 2 intérpretes numa igreja, tirando o Pai Nosso, se eles forem da mesma religião, é a única coisa que vai ser igual. A interpretação, ela é nossa. Eu compreendendo, a pessoa pode construir de qualquer jeito. De novo, a interpretação é nossa. Eu compreendendo, a gente pode construir de qualquer jeito. E é isso que vocês vão fazer agora. Vocês vão pegar esse texto e vão construir do jeito que a equipe de vocês quiser. Só que tem uma coisa. Eu vou mostrar uma vez devagar, para vocês terem uma ideia da minha escolha. Mas isso não significa que obrigatoriamente é a escolha de vocês. A gente vai trabalhar só para ver o vocabulário, as nossas dúvidas. Se eu sei os sinais, eu consigo construir a história. Agora, vocês têm que pensar o quê? Nós vamos fechar os olhos agora. E eu vou desenhar uma história para vocês. E vocês têm que ter todos os elementos. Só que vocês precisam desenhar os elementos aqui na frente de vocês. Essa história tem que acontecer nesse espaço da frente de vocês. Então, eu quero que vocês fechem os olhos agora e pensem. Para vocês não correrem no erro de querer ver o texto. Eu tenho uma casa. Essa casa, ela é perto de um parque.
Não, vocês vão... Não, se vocês quiserem ir sinalizando, fiquem à vontade, mas eu quero que você vá criando isso na sua cabeça, tá? Eu tenho uma casa, essa casa, ela é perto de um parque. Quem quiser sinalizar, pode sinalizar. E eu tenho uma cachorra. Essa cachorra, ela roubou o picolé de uma criança. E saiu correndo. A criança, nossa, ficou chorando, chorando de saber, ai, meu picolé, o cachorro roubou. E a mãe levantou e saiu procurando. Quem é o dono desse cachorro? De quem é esse cachorro? O cachorro não parou ali. Ele foi mais para frente. E mais para frente tinha um casal que tinha organizado uma toalha de xadrez, toda bonita, com várias coisas em cima. E o cachorro veio correndo, pisoteou tudo, porque ele foi e sentiu o cheiro do pão. Tinha uma sacola com pão, ele foi lá, enfiou o focinho, pegou um pão e saiu correndo. Na hora que ele pegou o pão, a namorada, ou a mulher, gritou para o namorado, tira esse cachorro daqui, tira ele. O namorado olhava assustado, porque era um cachorro grande, e falou, mas e se ele morder? E se ele me morder? Se eu tirar e ele me morder? E o cachorro lá, com o pão na boca, pensando, que delícia. Eu olhei isso tudo de longe e pensei, meu Deus, deixa eu sair andando e fingir que esse cachorro não é meu. E ficou aquela bagunça no parque. Ok? Essa imagem é que vocês têm que construir, mas aí a ordem é de vocês. Porque eu posso pensar primeiro que eu tinha. Cachorro. Não. Não. A mulher. Cachorro. O homem. O caminhão. O nome do curso em Goiânia se chama Charlie Chaplin. Que é você conseguir contar uma história com a pessoa para compreender. Agora, a mágica não é essa. A mágica é a pessoa nunca ter visto a história e compreender aquilo que você conta. Essa é a grande mágica. Essa é a grande brincadeira. Como é que eu faço para contar uma história de algum animal que o outro, não conhece? Como que eu vou fazer? Na verdade, a atividade de vocês vai ser essa. Vocês viram essa história é bem complicada, mas eu quero que vocês criem uma história ou de um animal de vocês, ou de um animal que vocês vão criar agora na cabeça, sendo uma história engraçada, mas que tenha pelo menos 12 linhas. 12 linhas.
12 linhas. E aí, essa história vocês vão criar em dupla. Só um vai ficar em trio se não chegar mais ninguém. Vocês vão criar em dupla. E aí vocês vão conversar com essas duplas como é que vocês vão fazer. Aqui, aqui, aqui. Ah, não, deu dupla para todo mundo. Aqui, 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 aqui. Ou aqui, aqui, e aqui, 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 vocês decidem. Tá bom? Para vocês criarem. E agora eu quero uma história de 12 linhas que os outros colegas não podem saber. Vocês vão criar 12 linhas. A imagem desse daí, tá? Pensem que não pode ser uma história devagarzinho. Tem que ser uma história com ação como essa. Antes de vocês finalizarem, a parte escrita está pronta? Espera de vocês, vocês vão ouvir os outros mostrando, aí vocês vão fazer, tá bom? Então vamos lá. Vem aqui na frente e me contar a sua história. Sem língua de sinais, só lendo, só lendo. Eu que leio? Não, vai por escrito antes. Eu achei que tinha que fazer sem a pessoa. Não, fica tranquilo. Isso, você vai ler. Não precisa sinalizar ainda não. Só ler. Vai. Essa é uma Isso, história pode. baseada em fatos reais. Está ouvindo? Espera aí. Está ouvindo? Baseada em fatos reais. Chega para cá, para ela você falar e ela fica mais próxima de ouvir. Vai. Vamos lá. Eu tinha um cachorro que nasceu sem uma das patas. Por esse motivo, colocamos o nome dele de Pirata. Apesar de não ter uma patinha, Pirata não parava quieto e acabou se tornando o cachorro mais famoso da casa. Andava para lá e para cá. E como era muito pequeno, entrava na casa dos vizinhos e namorava com as cachorras que tinham por lá. Vez ou outra, chegavam os donos das cadelas, reclamando que o garanhão havia engravidado alguma delas. Certa vez, fui a uma banca comprar Coca-Cola, mas percebi que havia esquecido o dinheiro. Perguntei se poderia trazer o dinheiro depois, mas o vendedor disse que não, pois não me conhecia. Então, chamei o pirata, que estava por ali perto, para irmos para casa. Nessa hora, o dono da banca perguntou: "Você é o dono do pirata?" Eu disse que sim. Aí ele disse: "Então pode levar." O cachorro tem mais moral que Ok. Boa. Vamos lá de vocês? Um dia eu estava em casa brincando com meu cachorro. Durante a brincadeira eu assobiei e ele ficou muito agitado. Começou a correr pela casa, subiu no sofá e rasgou todas as almofadas. Depois foi para o quarto da minha irmã, subiu em cima da cama e fez muita bagunça. O problema é que ela não gosta de cachorro e ficou muito nervosa. Gritou para ele sair do quarto. Eu o chamei para fora, mas ele adora minha irmã, então eu tive que arrastá-lo de lá. A casa ficou toda bagunçada e eu tive que arrumar tudo sozinho. Boa. Ok, ótimo. Vamos. História verídica. Eu gosto muito de animais, mas meu marido só quer um cachorro. Eu queria um gato e um cachorro. Meu marido falou que se deixar, eu teria um zoológico. Mas um gato e um cachorro já me deixaria muito feliz. Ainda vou convencê-lo com muito carinho e amor. Ótimo, muito bom. Calma, exatamente. Surdez pura. Bora. Também fatos reais. É só ler, né? Uhum. Minha amiga tem uma gata surda. Como ela não escuta, quando ela está com fome, ela vai até a cozinha e derruba algum objeto para fazer barulho. Daí ela fica ao lado do pote de comida, esperando alguém aparecer para ver o que aconteceu. Aí ela mostra e pede comida. Mostra o pote e pede comida. Se ninguém aparece, ela derruba outro objeto até alguém aparecer e dá comida para ela. Verdade. Ela não mia. Sim, eu ia botar que ela não mia, né? Porque ela Não escuta? Mas Ela é, nem. É. foi
É muito legal ter cachorro ou gato deficiente. Molharam, tomou um banho que novinha, entrou água no ouvido e... Ótimo. Obrigada. Vocês têm alguma história que vocês poderiam pensar nesse meio tempo agora? Vocês duas? Tem uma história? Mais ou menos. Mas assim, eu falei para ela, o protagonista não é o animal, é o menino fazendo a... Qual é a história? Hã? Qual é a É história? verídica. Aham. Qual é? Pode contar, vem pra cá. Eu tenho uma prima, acabou quando ficou adulta, foi estudar veterinária, que era louca por animal desde pequenininha. E a gente ia lá pra roça, pra casa da minha avó no interior do Ceará, e ela fazia amizade com uma cabritinha. E botava o nome na cabritinha, cadê? Ela chamava a cadeira, ela saía na porta, cadê? Cadê? A cabrita chegava, encostava aqui, ela pegava na orelha, apenas pegava, ela não puxava, ela pegava na orelha da cabrita, levava a cabrita onde ela queria, a cabrita ia junto com ela pegando na orelha da cabrita assim. E tinha um menininho, outro filho da outra prima lá, que ficava muito lá em casa, da idade dela, os dois ficaram amigos. Aí, um dia eu levantei de manhã, estava olhando aqui, daqui a pouco sai a Tati, com a cabritinha. E o Pierre, que não quis ficar atrás, também queria ter uma cabrita pela orelha. O Pierre com a cabrita pelas duas orelhas, arrastando com o cabrito que não queria ir com ele. Pelas duas orelhas. O cabrito tinha até colocado os... Como é que você explica? Não sei. Você não tá andando é assim, mas quando tu quer andar, senta, né? Tipo, o cabrito sentar em cima das patas e ele arrastando o cabrito com toda a força pelas duas orelhas, assim. Mas eu achei graça na história porque o animal não fez nada, o animal foi vítima, ele não protagonista. Não, mas foi Agora bom. vamos inventar outra. Mas... Não, mas muito boa, muito boa, muito boa. Ótimo, boa história. Exatamente como fala cabrito. Exatamente. Mas é verídico. É. Verídico. Então, vocês têm agora que acrescentar, sem contar para ninguém, uma ação de um animal. Você vai ter que colocar aí, porque aí nesse momento está sendo você, só o meu desejo, a minha vontade. Eu preciso de um animal aí com alguma ação. Se você tem um cachorro, conte uma. Além disso, eu sempre quis ter, mas o meu cachorro fez isso, 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 isso. E vocês têm que aumentar agora 5 a 8 linhas. Só que vocês não vão contar para mais ninguém. Pode ser no meio da história, pode ser no começo da história, pode ser no fim da história, mas vocês têm que aumentar 8 linhas. E eu vou pegar esse papel. Quando vocês aumentarem as 8 linhas, vocês não vão contar para ninguém. Ninguém vocês vão contar. E aí nós vamos começar a pensar nessa história. Você vai pegar a sua história, vai escrever. Antes tinha que ter 11 linhas. Agora você vai aumentar de 5 até 8 linhas. Então tem que ter ao todo umas 17 linhas. A história que você contou da cabrita, você vai aumentar mais um pouco. Vai contar ou mais detalhe, ou vai contar o que aconteceu depois que ele soltou a cabrita, ou vai contar o que aconteceu no dia seguinte com o cabrito. Vai aumentar a história, tá? Só que você não pode contar para ninguém, só para sua dupla. Tenho. No final foi eu, resto de vida do Pierre, a questão da minha coisa. Bom, o que vocês vão ter que fazer agora? Óbvio, né? Óbvio. Vocês vão ter que preparar essa história e eu vou sentar com cada dupla para ver as dúvidas dos sinais. Só que nós vamos ter só 20 a 30 minutos para preparar essa história. E aí vocês vão poder sair, ir nos corredores com a sua dupla para sinalizar. Se uma dupla vai sinalizar, a outra vai ter que dar voz depois. Então pensem nisso. Quem sinalizar, depois quem vai dar voz, tá? Vocês vão fazer um trabalho de uma pessoa sinalizar esse texto
E a outra, depois vai dar voz. Ela está sinalizando e a pessoa vai contar. Pá, 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 pá. Não é outro que vai ter que adivinhar a história, não? Aí é uma outra pessoa. Mas aí eu não vou comunicar na hora. Eu e ela vamos contar essa história. Uma pessoa vai contar essa história. Aí eu... Depois... Não. Depois, uma pessoa vai contar essa história. E você vai dar voz ajudando essa pessoa. É porque é surpresa o segundo momento. Agora vocês têm que saber que uma só vai sinalizar. Ponto. Tá? Certo? Agora vocês têm de 20 a 30 minutos e eu estou aqui para tirar dúvidas de uma forma coletiva. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão escrever aqui, junto com a senha A, CPF, todas as dúvidas que vocês tiverem. Todas as palavras de dúvidas, todos os vocabulários que vocês tiverem dúvidas, para cá, para cá, para cá, para cá. Vamos escrever para todo mundo aprender coletivamente. Certo? Eu só te falo. Escreve aqui. Ai, com a minha letra. Como você pediu 30 minutos, você não queria dar um intervalo agora, não? São 10h30. É? Então vamos ter um intervalo de 5 minutos a 10. E aí vocês ficam com 20 minutos para fazer a história. Tá bom? Já são 10h30? Vou fazer. Vocês vão lá para fora. Todo mundo já treinou? Então, vocês vão poder ir lá para fora para espaços diferentes e vai ficar a primeira dupla aqui, que vai ser filmada. A primeira dupla vai ser filmada. E aí depois sai, vem outra dupla filma, sai, vem outra dupla filma, sai, vem outra dupla filma. Mas não vai ter ensaio. Lá fora vocês podem ver, comigo não. Comigo vai ter correção depois. Certo? Então, vamos começar? Não, vim. Vamos começar? Vamos começar? Quem quer começar? Vai começar? Então pode ficar. O resto sai. Vão lá para fora treinar. Vão lá para fora treinar. Aproveitem o Pepeu. Quem vai ser o primeiro? Eles estão sendo o primeiro. Eles vão demorar 4 minutos para filmar isso. Pode sair depois. Vocês vão entrar, vão ser 4 minutos. Para filmar. Tem 10 para treinar. Por mim. Os dois só para treinar, que aqui é só um que vai ensinar. Exatamente. Só os dois vão treinar. Aí vocês vão decidir quem que vai ensinar. Pode sair o resto. Vamos? Onde você vai colocar a câmera com eles? Então pode vir.